Já estamos de volta com o seu estilo de vida para a gente conversar sobre concursos e agora mais especificamente mesmo aqueles que têm a ver com vestibular e que tem mais a ver com estudo específico. Nós convidamos o professor Davidson Cavalcante. Ele é professor de Sociologia, Filosofia e História e vai contar para a gente um pouco desse processo que os alunos enfrentam nesse período, principalmente do vestibular. Bom dia, Davidson. Bom dia, prazer muito grande saudar os telespectadores do Amazonsat que nos acompanham no programa Estilo de Vida. Estamos aqui para comentar sobre esse universo tão complexo, né, da educação e que é o sonho de muitos, que é a aprovação no exame vestibular, nos processos seletivos. E com certeza o que falaremos aqui tem muito a ver com o que envolve hoje a maioria dos adolescentes que buscam o mercado de trabalho, uma profissão, mas para que isso aconteça precisam enfrentar etapas rigorosas de estudo e o vestibular é uma delas. E existem alguns alunos que passam muito tempo num cursinho pré-preparatório, né? Faz muitas vezes a prova e alguns não desistem porque querem especificamente aquele curso. Por que isso acontece, Davidson? A concorrência é muito grande, é realmente muito alta? Ou esses alunos não estão estudando da maneira que deveriam estudar? O que acontece para a gente ficar tanto tempo dentro de um cursinho tentando a mesma prova várias vezes? Como você me apresentou no começo do nosso programa agora, eu sou da área de humanas. Como tal, a gente não pode esquecer que o nosso país, entre vários países do mundo, ele tem um processo de seleção entre as etapas de ensino. E do ensino fundamental e médio para o ensino superior, nós temos o exame vestibular ou os processos seletivos. Alguns países do mundo não adotam essa modalidade. O exemplo dos Estados Unidos, né, que obviamente tem uma educação mais privada, o processo de seleção é diferenciado. No Brasil, desde a época do regime militar brasileiro, foi criado o exame vestibular, uma forma de selecionar para as instituições de ensino superior aqueles que fossem considerados melhores qualificados. E para isso era necessária uma seleção curricular de vários assuntos que ao longo da carreira do período discente, durante o período em que você é aluno, que está numa instituição escolar, você tivesse que apreender e ao mesmo tempo aprender para depois entrar no ensino superior, e isso era cobrado numa prova. As pessoas passam muito tempo estudando hoje, justamente por quê? Porque é concorrido. Muitos cursos do ensino superior se tornaram cursos elititários, acabaram ganhando realmente uma grande demanda, e a gente sabe que a demanda muitas vezes não supre a oferta de vagas, e isso faz com que as pessoas realmente estudem mais. Até porque, se a gente for parar para analisar, hoje as instituições estão cada vez mais seletivas e isso obriga o aluno a ter uma gama de conhecimento de vários assuntos, muitas vezes dos quais não tem a ver com a área que ele quer atuar, mas que é necessário para a sua aprovação. Isso faz com que o aluno estude mais tempo. E, às vezes, a pontuação das instituições, que também varia bastante, faz com que esse indivíduo, né, com que esse nosso aluno, com que esse nosso cidadão, fique mais tempo, porque às vezes 1 ponto, 2 décimos o tira da vaga escolhida. Então é muito específico, a gente realmente, por exemplo, as perguntas na realidade nesse modelo de vestibular que nós estamos conversando, que seria o exame nacional, né? São perguntas muito específicas, são perguntas que têm respostas específicas, então não adianta, por exemplo, nós que somos da área de humanas, que preferimos a área de humanas, tem toda aquela questão da filosofia, por exemplo, né? Você tem um ponto de vista, a outra pessoa tem um outro ponto de vista, e essas aulas, quando são mais discursivas, elas acabam sendo mais interessantes para os alunos que se interessam por digamos que por essa vertente. Mas ainda assim, esses alunos precisam saber das respostas mais específicas também, porque é isso que esse vestibular exige, digamos assim. E os outros alunos que preferem os números, da mesma forma, precisam estar aptos em todas as áreas para serem aprovados naquilo que eles realmente precisam cursar. E uma reclamação muito grande em relação a isso é que quando você chega na área realmente que você quer cursar, você não utiliza tudo aquilo que você aprendeu. Ou talvez você não reconheça, né, tudo aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, que é o que acaba desanimando muitos vestibulandos, muitas pessoas que estão realmente se preparando para esses concursos. Isso é verdade? Bem, tem sim uma variante em relação a isso, porque a gente sabe que durante muito tempo a educação sempre foi fragmentada no país, dividido em cadeias de áreas, de disciplinas. Isso faz com que muitos alunos enxerguem algumas situações como não adaptáveis ao seu estilo de vida, à sua rotina. Uma coisa interessante, né?
voltando à história, o nosso ensino ele tem muito de uma corrente francesa chamada de positivismo. A gente sabe que um dos sonhos, né, dos positivistas era transformar a sociedade numa sociedade técnica e altamente carregada pelo espírito científico, né? Naquele tempo em que o positivismo surgiu, era eliminar um pouco essa visão religiosa, né? Essa visão muito apegada à metafísica, coisas sobrenaturais. A ciência, ela se tornou uma ciência utilitarista. Então, quando você fala para o aluno, o que você quer ser? Né? O que você quer ser? É uma pergunta bastante filosófica, porque o ser aí envolve algo que ele vai carregar para o resto da vida. Então, a pergunta seria, qual é o seu potencial? E o potencial se trabalha, se desenvolve. Então, uma coisa interessante. Hoje, dentro da nossa estrutura, se criou, por causa do positivismo, a compartimentalização de áreas. Então, eu sou da área de exatas, só tenho que estudar número, cálculo. Só tenho que estudar estatística. Eu só tenho que estudar geometria. Eu vou ser engenheiro, a minha parte vai ser planejar ou até trabalhar na execução de obras. Então, só tenho que entender de calculimetria. Está errado, né? Não se esqueça que está construindo obras também para pessoas que vão morar nelas. Então, você precisa ter um pouco também da estética, você precisa ter um pouco também da visão humanista, você precisa ter também um pouco do gosto de quem vai estar lá, né? Eu vou ser advogado, só preciso da área de humanas, advogado, bacharel em direito, né? Eu só vou estudar para ser promotor, juiz, advogado, desembargador, eu só preciso da área de humanas, só preciso entender as leis, só preciso entender como funcionam os códigos processuais, legislativos do meu país. Não, você vai ter honorários. Você tem que, como magistrado, calcular penas e danos. Você precisa da matemática, não é? Eu vou ser bioquímico, biofarmacêutico, biomédico, médico, farmacêutico, enfermeiro. Preciso da área de humanas, sim. Tanto que tem um assunto que nos últimos anos tem sido chavão em vestibulares. Praticamente quase todos eles têm trabalhado, que é o quê? A bioética. No nosso país, vocês sabem, né? A gente sabe muito bem. Aborto, eutanásia, procedimentos anticoncepcionais e contraceptivos são discutidos no campo das humanidades. Por quê? Porque a gente sabe que o médico que cuida da nossa saúde, que está ali para cuidar da nossa saúde, ele é também um profissional das humanidades, ou seja, ele tem ali uma série de valores e princípios que se chocam com a sua profissão médica. Então, como é que o médico, por exemplo, lida com a questão da eutanásia? De desligar ou não desligar o aparelho de um paciente que pode ou não estar em estado de morte ou até mesmo de vegetação, quer dizer, ele não tem mais condições de reaver sua vida. Como é que nós lidamos com o problema do aborto? A nossa Constituição brasileira, ela prevê, dentro do artigo 5º, do 6º, também do artigo 7º e 8º em diante, que o aborto no Brasil ele é ilegal e, sendo ilegal, ele é criminalizado. Mas e as exceções? Onde existem? No nosso direito existe exceção. O aborto, por exemplo, ele pode ser considerado excessivo em 3 condições. Uma recente, que já foi abordada em exame vestibular, o aborto de anencéfalos, aquelas crianças que nascem com uma deficiência no córtex cerebral e que praticamente não têm o desenvolvimento cerebral para se manter vivas. Como o médico lida com isso? Como é que o médico lidará também com alguns procedimentos envolvendo a vida humana? No caso, a gravidez, a inseminação artificial. Então, nós temos hoje, com o Enem, com esse novo Enem, que foi uma criação de 2008 para 2009, a polivalência das áreas. Os pedagogos e os estudiosos da educação costumam chamar isso de transmultidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, aquilo que está entre as áreas. E cada vez mais o Enem ele abole, aos poucos, a problemática da fragmentação de áreas. Obviamente que algumas áreas é quase que improvável você desfragmentar na sua totalidade. Eu sou da área de humanas, a senhorita também é, mas eu não vejo nenhum problema e talvez não consiga entender como é que alguns assuntos na área de química, biologia, física e matemática terão que ser estudados só no campo da interdisciplinaridade. Tem coisas que são específicas e o aluno precisa. Matriz é um assunto específico, trigonometria é um assunto específico, calorimetria é um assunto específico. Não é? Você vai na biologia, você tem, claro, genética, ecologia, sustentabilidade, mas você tem o campo específico, Como é que você vai estudar o que é um microssomo, um macrossomo, O que você vai estudar a classificação dos vegetais, a classificação hominídeo, a classificação... Então, você precisa da área específica. Humanas não é diferente. Muitos alunos, quando vão para a sala de aula comigo em filosofia, eles ficam preocupados. Aliás, você sabe que no Brasil, filósofo não é trabalho.
né? Tanto que não existe manifestação de filósofo, protesto de filósofo, nem sindicato de filósofo às vezes. Então a filosofia é quase que uma área inútil. E para muitos, ser professor de filosofia é mais inútil ainda, porque também no Brasil há uma cultura de que professor não trabalha. Uma vez na sala de aula, um aluno me perguntou, né, se eu não trabalhava, se eu só dava aula. Então, ser professor e ser filósofo dá no mesmo, né? São duas áreas inúteis em que você não produz. E aí as pessoas, quando vão para a sala de aula e veem a filosofia ali como disciplina, elas ficam se perguntando, o que eu vou fazer numa aula dessa? Pensar? Refletir? Primeiro que eu acho um erro equivocante, né? Qualquer graduado em filosofia, qualquer professor de filosofia, afirmar numa sala que a filosofia ensina as pessoas a pensarem. Pensar é um atributo natural da existência humana. Aliás, é uma coisa que é da nossa raiz. A filosofia, ela aprimora o pensamento, aprimora o debate, aprimora o senso crítico, obviamente, mas não o senso crítico, né, de crítico de aspecto de ser totalmente reacionário, de derrubar o sistema. Então, às vezes, os alunos estão na sala e eles perguntam, professor, é muito difícil ler um texto filosófico. Eu digo sim, assim como também daqui a alguns anos será difícil ler as nossas coisas. Por quê? Porque a linguagem também com o tempo, ela evolui. A linguagem também com o tempo, ela se adequa. Então, aquilo que se escreve há 4.000 anos atrás está dentro de um contexto, dentro de uma problemática social e é bem diferente do que escrevemos hoje, de como falamos hoje. Então, para finalizar, o vestibular hoje está sendo interdisciplinar. Ele está cada vez caminhando para isso. E o resultado disso é um exame nacional que não só explora os conteúdos, as matrizes curriculares, mas uma outra coisa que o nosso adolescente não tem preparo nessa atual geração. Controle do tempo, correto? E preparo psicológico. Muitos pais e mães, no passado, ensinavam o filho a lidar com as adversidades do modo mais claro, né? Controlar as emoções não significava reprimi-las, mas administrá-las. Hoje, um exame como o Enem, que é 4 horas no primeiro dia, 5 no segundo, o aluno precisa ter o controle emotivo, isso é psicológico, e ele precisa também ter o controle do tempo. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Nos cursinhos fazemos, que é o quê? O simulado. Você simular com o aluno aquilo que ele enfrentará. Então, por isso que nós realizamos bastante simulados, com exercícios, com bancas examinadoras, para os quais não só a aula, mas também a produção desse nosso aluno se prepare para o exame que ele vai fazer. Quando a gente fala desse preparo, essas dicas mais específicas que a gente recebe ou que a gente poderia dar, quais são? Por exemplo, a administração do seu tempo é melhor, precisa ser melhor, né? A questão, por exemplo, da quantidade de conteúdo que você estuda por dia, quais são as dicas mais básicas e específicas que o adolescente precisa seguir para obter sucesso na rotina diária de estudo? Uma coisa interessante, você deve lembrar do tempo que quando nós pegávamos o medicamento na farmácia, nós íamos à bula, né? Todo mundo ia para a bula, né? E lia a bula. Então, assim, você pegava o medicamento, tinha lá, bula, você ia ler as causas, reações adversas. Você por quê? Porque você vai tomar uma coisa que vai mexer com o seu organismo, né? Você vai tomar uma coisa que vai mexer com a sua estrutura orgânica. Engraçado que com conhecimento nós não temos essa cultura. Primeira coisa que um vestibulando, um concurseiro, uma concurseira tem que fazer é ler o quê? O edital do seu concurso. Tem que pegar o edital da matriz do qual você fará e ler. Então as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender a sua banca de prova, entender o seu processo seletivo, entender o que vem num, o que pode não vir no outro. Os assuntos podem ser semelhantes, mas a forma de avaliação pode ser distinta. Então a primeira dica é, busque o edital. Conheça o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Leia o que é o Enem. Procure analisar as competências do Enem, né? Procure analisar as competências da UEA, o que a UEA cobra, o que a UEA exige, critério de pontuação, matrizes curriculares, conteúdos programáticos, né? Outra dica, não vale, né? Não é um esforço ruim, mas você precisa também, olha, se eu estou hoje em 2016, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma retrospectiva. A gente faz muito isso no fim do ano. A gente tem que fazer ao longo do ano. Pegue as provas anteriores e analise aquilo que de mais, né, peso tem vindo nos exames, mas cuidado, nunca desmereça o que não veio. Porque há sempre uma coisa que a gente sempre diz aos alunos. Aquilo que no exame faz você ser de excelência, eficiência e ser mediano, de médio, é o diferencial. O que é o diferencial?
é aquilo que a gente chama na filosofia, né? É o extraordinário. O que é o extraordinário? Extra é fora. O ordinário vem de ordem, é aquilo que é fora do comum. Ou seja, no vestibular, tudo que é comum, tudo que todos estão vendo, óbvio que todos estudarão. E o que ninguém estuda? Se você estudar, você já está fora dessa ordem. Então, isso é um diferencial de aprovação. Quer dizer, ninguém, por exemplo, vamos pegar um assunto de filosofia, vamos pegar um assunto de história. O que até hoje não veio no exame, mas que poderá vir? E, de repente, numa condição dessa, você, obviamente, se diferencia do seu concorrente. Então, outra coisa, as provas anteriores, elas dão indicativos do que vem evoluindo ao longo dos tempos. Não é? Então, é sempre bom você fazer, sim, uma revisão das provas anteriores. E a outra coisa, é claro, né? Disciplinar o tempo. O nosso entrevistado anterior até deu algumas dicas em relação a isso, cheguei a assistir. A gente tem sempre uma rotina complicada. Há indicativos de estudos que geralmente um estudante, para ele ter êxito em aprovação, precisa estudar no mínimo 1 hora por dia. Né? Se a gente for partir desse princípio, eu particularmente vejo que a nossa condição de vida ela precisa de ajuste. Então, às vezes, 15 minutos, 20 minutos numa disciplina, revisando conteúdo, ajuda. Por quê? Porque você tem 17 componentes, 17 áreas às vezes. Como é que você vai trabalhar toda essa matriz de conteúdo? A nossa cabeça também precisa de descanso, nossa cabeça também precisa de frieza. Então é sempre bom você estruturar um calendário do qual você tem, obviamente, 15, 20 minutos para dar uma revisada em cada disciplina. E para encerrar, uma coisa que eu sempre digo, isso é pessoal, não é? Alguns discordam, alguns concordam. Sabe uma coisa interessante? Estudar aquilo que você tem mais dificuldade. A gente tem uma mania, e uma péssima mania, só gostar de estudar aquilo que temos facilidade. Isso não te aprova no exame. Você tem que aprimorar o que você tem dificuldade. O que um atleta faz quando ele perde? O que um jogador de futebol faz quando ele perde? O que um grande profissional de uma grande empresa faz quando os lucros caem? Ele tem que ver aonde estão as deficiências. Deficiência se aprimora. Então, o que é importante? É importante que o aluno entenda que o diferencial dele é aprimorar o que ele tem de escassez, de deficiência, de dificuldade. Dificuldade não está ali para ser um muro, está ali para ser um desafio. E ser desafiado é ser aprimorado. Então eu vou estudar melhor isso aqui, vou ver melhor isso aqui. Né? Óbvio que você não vai dispensar os estudos das disciplinas que você gosta, mas você foca aonde você tem dificuldade, porque é ali que muitas vezes você cai nas notas, você cai no desempenho, você cai no resultado. Então isso vale também como dica. Davidson, só para a gente finalizar, alguns professores, alguns profissionais defendem que a atividade física é muito importante nesse período, que os alunos precisam, porque algumas pessoas simplesmente estudam e focam naquela rotina de estudo e quer estudar de manhã, de tarde, à noite e não para de estudar e não come, enfim, não se alimenta corretamente, não pratica nenhuma atividade física e fica complicado, né? Porque a gente até utiliza aquele termo do urso polar. Ele hiberna, vira um urso polar e ou fica muito branco ou fica muito gordo porque ou come muito ou não pega nenhum tipo de sol porque está sempre trancado estudando. Isso é verdade? Essa qualidade de vida é importante também para a eficácia desse estudo? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. A gente sabe que o excesso, que é aquilo que está além, ele sempre é danoso, ele sempre é penoso. Né? Dormir demais faz mal, comer demais faz mal. Né? Estudar demais, não digo que faça mal, mas no mínimo, estudar demais, correto? É aquilo que nós chamamos, né? É o absurdo de uma vida equilibrada. Não porque o estudo faça mal, o conhecimento sempre é bom, mas o equilíbrio entre o conhecimento e a vida social e física é importante. Ora, uma coisa, né? Dormir bem ajuda no metabolismo cerebral. Se alimentar bem ajuda no metabolismo cerebral, né? Nosso cérebro, assim como o nosso organismo, ele funciona dentro de uma dinâmica daquilo que os psicólogos costumam chamar de sinergia. Ou seja, você tem uma sintonia entre o físico e o mental, entre o psíquico e o psicossocial. Então, uma boa conversa é interessante. Outra coisa, né? Eu, particularmente, sou contra essa visão de achar que todos nós que somos profissionais temos que ser sérios. E a palavra sério vem daquilo que é fechar-se. Nós temos que também ter humor. E humor não é banalização.
O humor é a abertura. A palavra humor no grego significa fluir, né? Abrir-se. Então quer dizer, nós precisamos ter humor, né? O que é o humor? É você viver bem. Então por que não uma extroversão de vez em quando, uma ida ao cinema, uma atividade física, um passeio no clube? Agora, tudo dentro de um equilíbrio. A gente sabe que o vestibulando e a vestibulanda, ele tem um objetivo. Então, durante a semana, esse objetivo tem que ser sempre relembrado diariamente a ele. Agora, é claro que o excesso de qualquer atividade é danoso, é letal. Você precisa adequar a sua vida de estudo, né, obviamente, a uma vida saudável também do ponto de vista físico e mental. Só para encerrar, diz uma coisa interessante. Desculpa até interromper. Antigamente a gente falava, né, que a escola ela era o faz tudo. Hoje não deixou de ser. E cada vez mais a gente conta na sociedade, quem faz atividade física, existe o personal trainer, né, que é aquele que te orienta na atividade física. Hoje, esses adolescentes, né, esses jovens, eles têm o personal father, o personal mother, o personal sister e tem o personal school, né? É aquele que faz tudo. O menino sai do curso pré-vestibular, vai fazer inglês, depois vai fazer espanhol, vai fazer alemão. Quer dizer, se ele não tiver uma adequação a essas atividades que não estão amadurecidas ao seu processo, vai ser danoso. Então é sempre importante, sim, uma adequação, porque senão vamos virar um fast food intelectual. As pessoas vão achar que só comprando conhecimento e ocupando as pessoas se resolve. Às vezes você precisa do descanso até para você trabalhar melhor intelectualmente. Muito obrigada pela sua participação. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta.